Salve, salve, pessoal! Se segura no sofá que o Gazeta Esportiva vai decolar fervendo para agitar a sua quarta-feira. Comigo aqui no estúdio, Celso Cardoso. Olá, olá, olá! E Super Chico Lang. Olha, nossa equipe tá lá na Neoquímica Arena para acompanhar Corinthians e Santos. Você já sabe, se tem clássico, tem raio, é só soltar o choque na tela, né? Oi, cuidado com o raio. Além do clássico de hoje, claro que a gente vai trazer tudo da preparação de Palmeiras e São Paulo para o duelo de amanhã. Então a gente volta daqui a pouquinho. Me mandarem rápido, tô indo rápido. Olho nas dicas. Já voltamos. Antes de chamar a nossa equipe na Neoquímica Arena, raio na tela! Primeiro contato com a casa do Corinthians, Thiago Salazar, está do lado de dentro da arena. Boa noite, Salazar. Mostra pra gente como que tá o clima por aí. Boa noite, Michele, a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Por aqui, muita expectativa, né? Corinthians e Santos abrem hoje, aqui na Neoquímica Arena, as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Não tem aquela coisa de gol fora. Eles jogam hoje aqui, a bola rola às 9h30 da noite. Dia 13 de julho, o retorno deve ser na Vila Belmiro e aí sim, eles vão definir essa vaga das quartas de final. Hoje eu tô aqui no átrio do setor oeste da Neoquímica Arena, o espaço mais luxuoso do estádio do Corinthians. Vou pedir aqui pro Samuel Almeida mostrar para vocês. Logo de cara, uma atração aqui da Neoquímica Arena é esse brasão que pesa 1,5 toneladas, tem mais de 5 metros. Ele fica aqui exposto aqui no setor oeste do Corinthians e dá uma olhada aqui nesse local aqui do setor oeste. É bem bonito, parece um shopping center de luxo. Muita gente que vem aqui se impressiona e quando o torcedor entra aqui pelo setor oeste, ele já dá de cara com a taça do título paulista do Corinthians, aquela mesmo de 1977, o jubileu de diamante conquistado muito por causa do gol do Basílio naquela final contra a Ponte Preta lá no Morumbi. E dá uma olhada, tem mais também aqui, Michele. Eles fizeram aqui na Neoquímica Arena uma espécie de museu, assim. Tem artigos, camisas históricas, enfim. O torcedor, ele entra por aqui, ele dá uma viajada no tempo. Aqui onde eu estou agora, para você ter uma noção, tem a camisa do Mundial de 2000, tem a camisa que o Cássio usou na Libertadores e no Mundial de 2012 e uma réplica, claro, da taça da Copa Libertadores da América de 2012. Então, mais um pouquinho da Neoquímica Arena para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Tem muito para falar do jogo, escalação, mercado e eu vou voltar de outro ambiente aqui da Neoquímica Arena para mostrar para vocês. Muito bom, Thiago Salazar. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Grande noite para você que está em casa. Há um clássico, né, que chama muita atenção. Aliás, vários clássicos nessa fase da Copa do Brasil, vários clássicos regionais. São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, Atlético Goianiense e Goiás. Tem mais Fortaleza e Ceará. Quer dizer, então são jogaços e para mim eu não tenho a menor dúvida. Talvez seja um jogo meio amarrado. A gente vai poder falar sobre isso, até pela escalação provável do Santos. De qualquer maneira, a expectativa é, apesar de um jogo amarrado, mas um jogo emocionante, Chico. É verdade, Celso. Antes de falar do jogo, eu quero dizer o seguinte, de imaginar que esse estádio está praticamente pago, né? Porque com o acordo que o Corinthians fez com a Caixa... Né? Como pago? O acordo que o Corinthians fez com a Caixa reduziu para 600 milhões. Mas até 2000, milhões. não é até 2041? Não, pera um pouquinho. Aí tem os 350 milhões que já são, né, combinados do name rights. Então sobra 350 milhões para o Corinthians pagar. Então isso aí, meu filho, só o Paulo Garcia com cheque paga isso. O meu querido amigo Paulo Garcia da Calunga. Então, é menos de 300, viu, Chico? É menos de 300. Então, gente, acabou esse negócio de dívida. Não tem dívida mais no Corinthians. Isso aí é fácil pagar. Vai ser tranquilo pagar. Então, mais uma vez, o Corinthians... Pode ser que não ganhe nada esse ano, mas já aí está com a boca da botija para garantir o estádio para sempre. E dá para virar shopping center esse pedaço aí dele. Nossa. Então você imagina, né? Legal, vai ser né? um show. O Corinthians vai ser o maior time da América Latina e não demora muito tempo, daqui 2 anos. Bom, é o seguinte, você pensa que só o Salazar tá lá? Nada disso. José Paz na nossa telinha, mas do lado de fora da Neoquímica Arena. Boa noite, Zé Paz.
Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, eu tô aqui do lado de fora da Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho a bola rola. Às 9h30 tem Corinthians e Santos. Tô aqui no setor leste da Neoquímica Arena, por onde entrarão os ônibus de Corinthians e Santos. Mas, claro, esses dois ônibus só devem chegar aqui por volta das 8, 8h10. Agora, clima muito tranquilo, poucos torcedores passando por aqui, por esse setor. Vou pedir pro Bruno Ramos mostrar pra gente aqui, ó, os arredores da Neoquímica Arena. Um clima muito tranquilo, pessoal voltando para casa do trabalho. A CT já vai fazendo aquele trabalho de isolamento de uma área ali, por onde vão vir os ônibus. Eles vão dobrar por ali e vão entrar aqui no setor leste da Neoquímica Arena, que é onde entram os ônibus das delegações para os jogos aqui na casa do Corinthians. Por enquanto, clima muito tranquilo. Como eu disse, poucos torcedores do Timão apareceram por aqui. O jogo é torcida única, claro, clássico em São Paulo é torcida única. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar muito desse Santos que entra em campo aqui na casa corintiana. O técnico Fabian Bustos tem desfalques importantes, mas deve mexer no meio-campo, deve mexer na formação para esse jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora eu volto contigo aí na Avenida Paulista, Mi. Tá certo, José Paz, tá certo. Olha, claro que a nossa enquete do dia é sobre o jogão de hoje, né? Qual vai ser o resultado de Corinthians e Santos? Vitória do Corinthians, empate ou vitória do Santos? Entre e vote no site gazetesportiva.com. Pode usar o QR Code que aparece aqui do ladinho para você facilitar o seu acesso, tá bom? E aí, Celso Cardoso, o que você acha? Desse primeiro jogo da Corinthians. E aí, Chico? Então, deixa eu explicar o que eu penso. O que eu você penso pensa? assim, tanto Santos e Corinthians quanto Palmeiras e São Paulo vão ser decididos nos pênaltis. Hoje, dá Corinthians, mas eu acho que na Vila vai dar Santos e o jogo vai ser decidido nos pênaltis. E aí, eu acho que dá Corinthians. O São Paulo e Palmeiras, eu acho que o primeiro jogo também dá São Paulo, que vai ser no Morumbi o jogo, né? No segundo jogo dá Palmeiras, vai para os pênaltis e passa o São Paulo. Essa é a minha opinião. Tá. Né? É o que eu acho. São duas disputas paulistanas, vamos dizer assim, Sim. Tirando o Santos, né? Paulistas, vai. Paulista. E aí vai dar isso aí, vai passar o Corinthians e vai passar o São Paulo. Fica o Santos e fica o Palmeiras. E você quer mandar um beijo para quem muito especial hoje, Chico Lang? Eu quero mandar um beijo muito especial para minha companheira de 37 anos, que é a minha querida Rosemary. Parabéns para você, meu amor, felicidades, tamo junto sempre, tá? Nas coisas boas e nas coisas ruins. Te amo muito nossos filhos, nossos netos e vamos em frente. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Beijo, Rose! Um grande beijo pra você, sinta-se abraçada, minha querida. Olha, daqui a pouquinho tem muito mais clássico, hein? Agora a gente segue pra nossa redação para conversar com o Osmar Garrafa sobre o São Paulo. Boa noite, Garrafa. O que você traz pra gente do Tricolor? Boa noite, Michele. Hoje tem, como você bem destacou aí com o Chico, com o Celso, né, com toda a nossa equipe, que teremos esse clássico Corinthians e Santos lá na Arena. E amanhã outro clássico também com cobertura na Gazeta. Já é mais um jogo entre São Paulo e Palmeiras, só que no início da semana, na segunda-feira, foi pelo Brasileiro e agora será pela Copa do Brasil, primeiro confronto no estádio do Morumbi. E o São Paulo vem apresentando um problema frequente, que é o seguinte: ele no primeiro tempo até acaba vencendo os jogos, saindo na frente, mas no segundo tempo o time vem sofrendo gols e não marcando gols. Isso já aconteceu nas 7 últimas partidas. O São Paulo, nos 7 últimos jogos, sempre no segundo tempo, ele não marca gols e nesses 7 jogos ele levou 7 gols. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva depois do jogo de segunda-feira, foi perguntado sobre isso. Ele não gostou muito não, né? É um problema a ser resolvido, Rogério. Vamos acompanhar a resposta do treinador. Hoje agora foi nos acréscimos, né? Não foi mais no segundo tempo, né? Foi nos acréscimos. Não, sim, concordando com você. Felizmente eu acho que fizemos um bom jogo contra o Palmeiras, que é considerado por todos aí a grande equipe do momento. Perdemos nos acréscimos em 2 bolas paradas, coisa que nós trabalhamos bastante. Temos que descobrir esse negócio aí que você falou aí, como é que pode, né? Tomar 7 gols em 7 jogos no segundo tempo. Vamos tentar descobrir.
Tá certo, é uma pergunta que foi feita, o Rogério falou que vai tentar descobrir, mas com cara de poucos amigos. Bom, a grande dúvida é qual time o Rogério vai escalar para a partida de amanhã contra o Palmeiras. Ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro, vai com equipe alternativa, até porque não tem muito o que mexer no time, porque ele tem 8 jogadores no departamento médico, mas hoje aconteceu o último treinamento no CCT e pelo que a gente pôde colher de informações, o Rogério deve mexer em algumas posições da equipe, a começar pela lateral. É provável que o Igor Vinícius e o Reinaldo fiquem de fora. E aí entrem Rafinha pela direita e o Wellington pela esquerda. Outra dúvida é se ele vai manter aquela linha de 6 no meio-campo com o Patrick e deixar o Caleri isolado lá na frente. Foi assim que ele começou o jogo contra o Palmeiras. E o São Paulo foi até que bem no primeiro tempo, tanto é verdade que saiu vencendo por 1-0. Ou se ele novamente coloca um atacante, aí o Patrick sairia, não é, para essa entrada do Luciano ou do Éder. Então essa é a grande dúvida do São Paulo, daquilo que a gente pôde apurar, a possibilidade também de alterações na lateral. E até o Nestor pode ficar de fora. Eu acho pouco provável, mas enfim, é a definição do time somente momentos antes da partida. São muitas dúvidas e o São Paulo está sim de olho, claro, na premiação da Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, que não chegou nem à sua metade em termos de poupar, já que o Rogério falou que a prioridade é o brasileiro, né? Levar o time à Copa Libertadores da América de forma direta. O São Paulo tem o Juventude, que é o lanterna da competição. E pra gente fechar, Michele, ontem à noite a diretoria do São Paulo confirmou aquilo que a gente já vinha noticiando, que Marcos Guilherme, que já passou pelo São Paulo, inclusive, ele passou em 2017 e 2018, ele fez 9 gols em 49 jogos, pertencia ao Internacional de Porto Alegre, estava no Santos, voltou para o Inter, conseguiu a liberação e agora ele assinou um novo contrato com o clube, contrato de produtividade, mas como está com Covid-19, ainda não foi apresentado aos novos companheiros e também à imprensa. Amanhã, São Paulo e Palmeiras, cobertura completa aqui no nosso Gazeta Esportiva, Mi. Muito bom, Osmar Garrafa. E agora, Celso Cardoso, Chico Lang, como que vocês veem essa preparação do São Paulo, né, para esse clássico e tudo isso que o Garrafa falou? O Rogério, eu gosto das coletivas dele, já falei aqui da maneira que ele vê futebol, mas às vezes ele reage um pouco mal, ele é meio reativo, assim, quando as coisas não acontecem. E a possibilidade de crítica, ela se torna um pouco mais acentuada. Uhum. Claro que está de cabeça quente depois de um jogo, aliás, qualquer um, que São Paulino não ficaria de cabeça quente vendo uma virada nos acréscimos do segundo tempo. Nos acréscimos, os acréscimos também fazem parte do jogo, né? Então, acho que com a cabeça mais fria, ele vai escalar o que ele tem de melhor para o clássico contra o Palmeiras e vai fazer um trabalho psicológico, um trabalho na base da conversa, além do técnico, tático, que isso se treina no dia a dia. Mas no sentido de encarar o Palmeiras com a cabeça erguida. O golpe existiu, mas no jogo, sabe? O pugilista que estava lá meio grogue, tomou dois jets e é do acabou. Palmeiras também. Claro, que é super forte. Mas acabou, aquele jogo acabou ali, começa uma nova história. De repente, se o São Paulo se aplicar, conseguir repetir o que fez no jogo contra o Palmeiras, quando vencia por 1-0, no primeiro tempo, do ponto de vista ofensivo, e segurar esse ritmo durante os 90 minutos, pode acontecer o que aconteceu na primeira partida da final do Campeonato Paulista, quando o São Paulo venceu por 3-1. Acontece que no segundo tempo o São Paulo não rende, né, Chico Lang? Olha, Michele, é o seguinte, Michele, Celso e telespectadores, eu, se fosse o Rogério Ceni, repetiria o time, mesmo time da última partida contra o Palmeiras, da segunda-feira, não mudaria uma vírgula, porque na verdade aquele time segurou o Palmeiras. O que não segurou o Palmeiras foram as substituições que o Rogério fez. Tanto é verdade que eu estou dizendo, quando ele tirou o Caleri, ele perdeu o jogo. Por quê? Os dois zagueiros do Palmeiras passaram a ser atacantes, passaram a jogar do meio campo para frente. Tanto é verdade que um fez um gol de cabeça, o outro fez um gol de pé esquerdo. Mas na bola aérea eles sempre sobem, né? Não. Aí também depois ele mudou, pôs o Miranda para dar bicho pro Miranda, sabe? Esse tipo de coisa. Ele errou, mas o time estava certo. Então ele tem que repetir esse mesmo time e prestar atenção nas substituições que ele faz. Não tem amigo em decisão. Você tem que botar em campo quem está melhor. E não tirar o Caleri. Só o Caleri segurou o Gomes e o Murilo lá.
A hora que ele saiu, os dois terceiros fizeram 2 gols. É tão simples o futebol. E faltava pouco, né, E pra faltava acabar. pouco. Vai me dizer que o Caleri estava machucado. Mas imagina, Cansado. ele segurava 5 minutos ali tranquilo, não estava tonto, não estava nada. Bom. Quer dizer, erro do Rogério. A gente volta pro clássico de hoje. Vocês viram que o Chico Lane tá tenso, tá nervoso. Será que o primeiro confronto entre Vitor Pereira e Fabian Bustos, como vai ser, né? Os dois técnicos têm um desafio em comum. Vamos ver qual é? A bela Neoquímica Arena vai sediar o primeiro duelo entre Corinthians e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar hoje às 9h30 da noite. O jogo de volta vai acontecer na Vila Belmiro no dia 13 de julho. E quem passar de fase vai embolsar quase 4 milhões de reais. Mas falando do estádio Itaquera, o Timão ainda não perdeu por lá com Vitor Pereira. São 8 vitórias e 4 empates. Em compensação, com o técnico português, também não ganhou o clássico. Frente aos rivais, o Corinthians amargou 4 derrotas e 1 empate. Antes de Vitor chegar, teve um outro clássico, justamente contra o Santos na Neoquímica Arena. Na ocasião, deu peixe no placar e Silvinho deu adeus ao clube. Mas depois daquele jogo, o Santos disputou 4 clássicos e perdeu todos. 3 deles já com o argentino Fabian Bustos no cargo. Aliás, o jogo de amanhã vai marcar o primeiro desafio de Bustos contra o Corinthians e o primeiro de Vitor Pereira contra o Santos. E os debutantes têm problemas para resolver. Bustos não vai poder contar com o zagueiro Maicon e com o lateral direito Madison. Em compensação, Auro, que também é lateral, estará à disposição. A situação de Vitor Pereira neste quesito é bem pior. Maicon, Paulinho e Gil estão fora. João Vitor, Renato Augusto e o William são dúvidas. Pelo menos, Fagner deve ser titular depois de 12 jogos. Bom, no fim de semana vai ter outro Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, mas pelo Brasileirão. Por enquanto, o momento é de viver a expectativa para esse mata-mata na Copa do Brasil. E aí, Celso Cardoso e Chico Lane? Olha, veja só, o Corinthians é outro, desde aquela derrota para o Santos. Teve um momento muito turbulento, o Silvinho perdeu o cargo, não dizia, por causa daquela derrota. Foi. Num jogo que eu acho até que o Corinthians foi melhor que o Santos naquela ocasião, mas enfim. Veio Bustos para o time do Santos também, o Santos ganhou competitividade. Mas quando você compara time por time, a gente vai poder comprovar isso no quem é melhor no final do programa, eu acho que o Corinthians é melhor, jogando em casa. Então, para essa partida, o Corinthians para mim é o favorito. Bom, mas o único problema, o que o Santos tem que o Corinthians não tem, é o jogo mais coletivo. Não tem estrela no Santos. E sim prevalece o coletivo. O Santos tem vencido ou tem empatado muitos jogos do Campeonato Brasileiro na base do coletivo e alguns resultados muito expressivos. O mais expressivo talvez tenha sido contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, 1-1, né, e podia ter vencido, mandou 2 bolas na trave. Né? Então, quer dizer, o Santos tem isso, ele tem um sentido coletivo de jogo que o Corinthians não tem. Nós vamos ver aí daqui a pouco o time que vai entrar. Meu Deus do céu, dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. Porque, pô, a dupla de zaga do Corinthians é para assustar a criancinha. Sabe aquela criança pirracenta, que nem os filhos da Michele lá, que ficam fazendo pirraça para ela? Então você mostra a fotografia da dupla de zaga do Corinthians hoje, eles vão ficar quietos na hora, porque aquilo lá é pior que ver a cara do demônio, cara. É horrível, dupla de zaga horrível, horrível. E o pior é que não tem outra para pôr. Então, vai ser de lascar. Muito bem, tem mais raio na tela? Direto para a Neoquímica Arena para falar com o Salazar. Você tem a provável escalação para o jogo de hoje, Salazar? Temos sim, Michele. A gente tem uma ideia de escalação hoje. Só antes de falar a escalação, mostrar para você, estamos aqui num lugar diferente, no camarote Fielzone. Fica bem aqui do lado do telão, atrás de um dos gols, atrás do gol sul do Corinthians. Dá uma olhada no torcedor que vem para cá. Vou pedir para o Samuel Almeida mostrar. Se o cara tiver com
com a cabeça quente, quiser esfriar um pouquinho a cabeça, entra na piscininha aqui temática do Camarote Fielzone e para ver o jogo ele tem essa vista aqui privilegiada atrás do gol da Neoquímica Arena, que aliás tem uma curiosidade, uma novidade hoje, redes toda branca. Tá vendo a rede? Olha lá, todinha branca. Normalmente ela é preta e branca listrada. Hoje não, hoje ela vai ser toda branca. E qual time deve entrar em campo aqui na Neoquímica Arena daqui a pouco para enfrentar o... Coloca aí na tela a escalação provável do Corinthians para pegar o Santos, que deve vir a campo com Cássio no gol. Fagner deve voltar a ser titular hoje, depois de 12 partidas. A dupla de zaga com Robson, Bambu e Gil. A informação que eu tenho é que o João Vitor está recuperado do entorse no tornozelo, mas vamos ver se o Vitor Pereira já vai colocar ele direto na partida. Lucas Piton deve jogar na lateral esquerda, Cantilho, Duqueiroz. E aí a dúvida, Renato Augusto ou Juliano na armação. E na frente, Adson, Roger Guedes e o Gustavo Mantuan lá na ponta esquerda também deve ser mantido, porque o William não deve começar jogando mais uma vez por causa de um desconforto muscular. Corinthians que não deve ter o Gil, não tem o Maicon também não tem o Paulinho, enfim, são muitos desfalques para Vitor Pereira, mas deve ser com esse time que o Timão vai abrir as oitavas de final da Copa do Brasil, Michele. Legal, Thiago Salazar. Fala, Chico Lang, o que você quer falar? É aquilo que eu te falei, com o Bambu e o Raul Gustavo, que são dois porra louca, os dois, né? São dois malucos, né? Não é palavrão, porra louca. Todo mundo fala isso, não é porra louca. Pode ver no dicionário, não é mais palavrão. Então, é o seguinte, eles são doidos. A bola vem, mata de canela, cai sentado, né? Que é o Bambu. O outro fez um pênalti imbecil quando o Corinthians estava no finalzinho do jogo contra o Atlético Paranaense lá. Era uma vitória espetacular do Corinthians. O cara fez um pênalti idiota, imbecil, perdeu a cabeça. Quer dizer, são dois desmiolados e os dois vão jogar no miolo de zaga. Quer dizer, dois muito... desmiolados no miolo. No miolo de zaga. Quer dizer, esse é o drama do Corinthians. E olha, eu já desisti, viu? Olha, Renato Augusto, o William, esses caras, ó, de todos esses que vieram de fora, de todos, só sobraram o Juliano, que está inteiro, e o Roger Guedes? O Roger Guedes. O resto... Mas o Renato Augusto estava tão bem, não sei o que assim, aconteceu com ele. Mas o Renato Augusto está matando bola de canela. O mestre Alberto Helena escala o Renato Augusto todo jogo do Corinthians. Mas ele não vê o momento do Renato Augusto. O Renato Augusto, a bola vem, nem o Celso mata de canela. E ele está matando bola de canela. Não, pelo Celso passa a bola. E o Celso não disputou a Copa do Mundo, não chegou a ser campeão aí tantas vezes como o Renato Augusto foi, sabe? Então, vou dizer uma coisa para vocês. O Corinthians está mal, gente. Está mal e não tem elenco. Essa é a grande verdade. Me permita discordar um pouco de você, Chico. Eu não acho que o Corinthians esteja mal. Acho que o Corinthians está irregular. Faz, de repente, um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim. O Renato Augusto... Concordo contigo, ele não vive o melhor momento dele. Não mesmo. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão técnica, mas ainda assim é um jogador muito importante. O William, quando jogou, ele foi bem pro time, tem jogado bem. Quer dizer, então eu acho que é um Corinthians que está aí em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e que não vai ser alcançado na próxima rodada. Então muita gente fala assim, mas o Corinthians tá onde não merecia. Faz parte, muitas vezes você vence jogando mal. O importante é que o Corinthians está vencendo e tem qualidade técnica para continuar sonhando com algo maior. Então, eu acho que o Renato Augusto tem crédito, o William tem crédito e quanto a Bambu e Raul Gustavo, eu gosto do Raul Gustavo, acho que ele eventualmente comete alguns erros, é um jovem ainda, e o Bambu não conseguiu se acertar. Mas tem que dar um voto de confiança, até porque é o que tem para hoje, Chico. Não, é o que tem para hoje, não tem jeito, a não ser que você vá lá jogar. Como você não foi inscrito na CBF... É melhor deixar o Bambu. Então deixa o Bambu. Deixa o Bambu. Olha, a gente volta a falar com o José Paes. A torcida do Peixe está esperando a escalação de hoje. Já dá para saber quem são os escolhidos do Bustos? Dá para ter uma ideia, dá para fazer um chute aqui, viu, Michele? Direto da Neoquímica Arena, setor oeste. Eu acho que eu faltei em umas aulas de geografia, falei setor leste na primeira entrada. Setor oeste continua aqui na Neoquímica Arena. Vou pedir pro Bruno Ramos rapidinho só mostrar para vocês aqui, ó. Estacionamento bem vazio ainda aqui na Neoquímica Arena. O jogo só começa às 9h30. Os torcedores vão chegando aos pouquinhos. A bola rola hoje às 9h30, repito, para Corinthians e Santos. Jogo 1 das oitavas da Copa do Brasil. Então vamos passar aí o provável peixe, o peixudo, para daqui a pouquinho aqui na casa corintiana. Como a gente viu aí no VT do Salazar, o Santos tem problema.
problemas, não tem o Michael, não tem também o Madison, então vamos dar uma olhadinha, bota na tela aí, diretor, o provável Santos para daqui a pouquinho com João Paulo no gol, Lucas Braga improvisado na lateral direita, Kaique entrando na vaga do Maicon no miolo de zaga com o Bauerman e o Lucas Pires. No meio, a trinca com o Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e o Sandri ganhando a vaga do Bruno Oliveira, que foi o titular na última partida contra o Bragantino na Vila Belmiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Lá na frente, a trinca Johan Julio, Leonardo Batistão, o vulgo Léo Batistão, e claro, ele, o xodó da torcida, o Marcos Leonardo, atacante do Peixão, camisa 9. Vamos escutar aí a palavrinha do Lucas Pires, jogador do Santos, lateral esquerdo. Ele fez toda a base no Corinthians, mas agora é atleta do Santos, homem de confiança do professor Fabian Bustos. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai sem medo nenhum, independente se é aqui na Vila ou se é lá na casa deles, a gente vai com força total, pensando somente na vitória. O jogo de 180 minutos a gente tem que ser inteligente, mas pensando na vitória. Não se afobar, pensar também que tem um jogo aqui de volta, então não querer fazer um gol de qualquer jeito lá. Eu fiz minha base toda lá, fiquei 12 anos lá, né, como futebol de base, mas agora é outro mundo, outra história. Amigos tem, mas tem que ser profissional, dentro das 4 linhas é outros 500, então a gente vai pra cima deles e é isso. Tá aí a palavra então do Lucas Pires, jogador do Santos, que deve ser o lateral esquerdo hoje na partida de daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena. E um dado interessante, viu, Michele? Santos e Corinthians só duelaram uma vez em mata-matas da Copa do Brasil, foi lá em 2015, também pela fase de oitavas de final. Naquela ocasião, o primeiro jogo foi na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 2-0, o segundo foi aqui na Neoquímica Arena, o Santos também ganhou por 2-1, gols do Gabigol, do Ricardo Oliveira e o Romero descontou para o Corinthians. O Santos então acabou avançando para as quartas de final. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar de mais dados aí desse duelo envolvendo Corinthians e Santos. Vai daí, Mi! Obrigada, Zé. Olha, Lucas Pires, deixar esse cara sair foi uma bobagem. Né? Eu acho. Ele hoje é um grande lateral. O Corinthians está precisando de lateral, tanto direito quanto esquerdo. E esse moleque aí é bom de bola. Está jogando um bolão, uma fase espetacular no Santos. Eu achei que foi uma falta de visão, sabe? Falta de conversa, falta de análise, sabe? Eu acho que as equipes de base também tem que ter alguém que faça um levantamento, sabe? Que olhe com cuidado, que trate de maneira científica, como trata o profissional também. Porque é na equipe de base que tem o futuro do futebol. Futebol brasileiro, futebol mundial, é tudo na equipe de base. Ali que está, né? Vê lá o que o Barcelona faz. Celeiro, né? Não estou comparando com isso com o Barcelona, mas vê como o Barcelona trata as equipes de base, Sim. Real Madrid, o Arsenal, todos esses times, grandes times do futebol mundial fazem isso. E o Corinthians deixa escapar uma joia dessa. Esse cara vai parar na seleção brasileira, escuta o que eu te falo. Bom, sobre o Santos, imagino que vai ser um Santos fechado, com 3 volantes, não deve fugir disso mesmo, o que significa que vai ser um Santos que vai amarrar ali o meio-campo, vai dar pouco espaço para o Corinthians jogar e tentar explorar, contratar com o Batistão pela direita, com o Marcos Leonardo, que é um exímio fazedor de gols, hoje para mim é o grande cara do Santos, um cara que foi ele que fez o gol. Já acabou com o Corinthians, de virada fez lá. Na única derrota do Corinthians na temporada, justamente para o Santos com o Marcos Leonardo. Então, imagina um Santos fechado, mais cauteloso, mas sem abdicar do ataque. Tanto que vai com 3 atacantes. Então, imagino, talvez o lado direito ali, com o Lucas Braga, que é um atacante, quando o Corinthians faz isso com o Mantuan, fica um pouco mais vulnerável. Talvez o Corinthians possa explorar também esse lado. Mas ainda assim é um Santos, que repito aqui, eu gosto dessa palavra porque é a que melhor se harmoniza, a que melhor simboliza o Santos de hoje. É um Santos competitivo. Não é brilhante, mas vai competir, mas vai brigar. Muito bem. Pausa no clássico de hoje. Ontem teve a final de campeonato com Endrick em campo. Você não entendeu? Então presta atenção na reportagem do Alexandre Silvestre. Verdão se dando bem na segundona. Virada para cima do São Paulo em pleno Morumbi. E Verdinho arrebentando com a boca do balão na terça, na primeira final da Copa do Brasil Sub-17 contra o Vasco no Allianz Parque. No primeiro minuto, 1-0 para as crias da academia. Figueiredo. 2 minutos, 2-0. Endrick.
Thales quase ampliou. Bela defesa do Lete. Aos 30, pênalti para o Vasco. GB descontou. Por pouco não empatou com o GB de novo. César, corajoso, valente, dividiu 2 vezes no chão com os atacantes do Cruz Maltino. No segundo tempo, o goleiro do Palmeiras salvou a pátria no alto. Até que Thales, de prima, pegou na veia, estufou a rede. Hendrick perdeu esse aí, ó, feito, cara a cara. Mas se redimiu da marca fatal em outro penal. 4-1 Palmeiras em grande fase em tudo quanto é categoria. Domingo em São Januário pode perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim será o campeão da Copa do Brasil Sub-17. E olha aí o Hendrick. Coração quente, cabeça fria e pés no chão. Tá 4-1, né? Mas creio que não tem nada de caminhado ainda. O time do Vasco é muito bom. É um dos melhores times que tem Sub-17, se não o melhor, né? E a gente está batendo de frente com eles. Não é tanto que eles chegaram na final também, né? Então a gente está fazendo esse jogo aí e tomara que a gente possa sair vitorioso, né? Para depois gritar o grito de campeão, mas não tem nada decidido ainda. Estou focado na base, né? Porque a base é a minha casa, por enquanto, né? Se em julho, como eu sempre falei, o Abel me chamar, eu vou estar focado no profissional, vou dar meu melhor para cair na graça dele, da torcida e dos companheiros. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho do Palmeiras, né? Alexandre Silvestre está na nossa redação com novidade do Verdão. O time já está pronto para o jogo de amanhã, Silver? Michele, eu estou aguardando as informações lá do Palmeiras, porque infelizmente não temos mais acesso aos treinamentos. Gostaria muito de ver com meus próprios olhos o que rolou agora à tarde lá na Academia de Futebol. Estou aguardando aqui a assessoria de imprensa do Verdão enviar o boletim do dia, até porque a expectativa girava em torno até do retorno do Abel Ferreira, que contraiu Covid-19, cumpriria hoje o último dia da quarentena ontem, para voltar hoje, dependia também de um teste negativado, para trabalhar hoje e comandar o Palmeiras amanhã contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. Mas eu posso adiantar que o Marcos Rocha deve ser novidade na lateral direita, com isso Gustavo Gomes sai da lateral improvisada, voltaria para o miolo de zaga, né? O Marcos Rocha que vem de uma mialgia, de dores musculares na coxa. O Zé Rafael cumpriu suspensão contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, deve retornar ao meio de campo. E o Rafael Veiga segue como dúvida. Acredito que ele não vá, pelo menos, começar jogando, talvez no banco, Michele, porque ontem não treinou, não foi liberado, está em fase de transição, teve uma lesão muscular na coxa. Mesmo que tenha treinado hoje, acho pouco provável ele começar jogando, até porque o Scarpa comeu a bola na segunda-feira, deu assistências para a virada do Verdão. Aliás, vamos ouvir o Gustavo Scarpa falando um pouquinho de mais esse clássico e também relembrando a época em que ele começou lá no Fluminense, que ele sofria muito. Hoje se fala bullying, né? Bullying é uma coisa mais exagerada, qualquer coisinha virou bullying, mas enfim, tinha muita sacanagem pra cima do Gustavo Scarpa quando ele estava começando no Fluminense, e hoje é ele que faz a brincadeira com os companheiros gringos de Palmeiras. Vamos ouvir o Scarpa primeiro sobre o jogo e depois sobre esse bastidor do ambiente do Palmeiras. Não tem muito para comemorar, a gente comemorou ali no Capital, mas acabou, agora é um novo campeonato. Temos que entrar com mais cuidado, com mais atenção do que essa última partida, porque é uma equipe muito perigosa, com muitos talentos ali. Então a gente vai ciente da dificuldade, mas vamos tentar, da mesma forma que foi esse jogo, impor nosso jogo, tentar dar o nosso melhor e vamos em busca da classificação. Eu aprendi meio que vivendo assim, porque quando eu subi no profissional do Fluminense, eu era tido como diferente ali, sabe? Cristão, com bigodinho, magrelo, então os caras pegavam muito no meu pé. Só que eu vi de uma forma muito boa, porque eles me adaptaram, né? Eles me ajudaram a me adaptar ali ao ambiente. E eu vejo às vezes a brincadeira como uma forma de fazer o cara meio que se sentir em casa, sabe? Deixar ele meio ambientado. E é claro que quando é gringo assim é mais fácil, né? Porque às vezes você zoa alguma coisa e o cara não entende. Aí você fala Zé Ruela, aí tipo, Zé Ruela? Aí já, sabe, uma coisa leva a outra. Mas os gringos aqui do nosso time, não só os gringos, né? O grupo é muito bom, a rapaziada é muito de boa.
Eu tento ter limites ali na brincadeira. O Piquerez mesmo, no começo ficava um pouco bravo, mas agora ele mesmo já se entregou, ele zoa pra caramba. Então eu fico feliz de poder ajudar de alguma forma e eu tenho certeza que eles vão contribuir muito pra gente aí ao longo desse ano. Então é isso aí, Michele. O Palmeiras está com 87% de aproveitamento em clássicos disputados na temporada 2022. Venceu 7 contra São Paulo, Santos e Corinthians. Perdeu só 1, justamente para o São Paulo, adversário de amanhã. Foi também no Morumbi essa derrota na primeira final do Campeonato Paulista. Tomou de 3, mas aí retribuiu, enfiou 4 e foi o campeão estadual. Informações do Verdão para vocês aí, Michele, no Gazeta Esportiva. Para nós, né, querida? Afinal de contas, a redação faz parte do programa. É claro, é isso aí, Silvestre. Ô, Michele, o Gustavo Scarpa, ele é um jogador raiz. Quando subiu para o profissional, magrinho, de bigode, os caras tiraram o maior sarro da cara dele, imaginam, né? Deviam aprontar horrores com ele. E ele, em vez de receber isso de um modo negativo, ele viu aquilo como uma coisa positiva. Era uma forma dos caras queriam se ambientasse rápido, daí começasse a mostrar o futebol que ele tem. E ele mostrou no Fluminense. Já no Fluminense ele já se destacou uma barbaridade. Agora, no Palmeiras, ele está substituindo muito bem o Rafael Veiga, que era, até então, a grande estrela do Palmeiras. E ele está dando conta do recado. Por quê? Porque ele é raiz. Ele não tem frescura, ele não tem mimimi, ele vai para o palco quando precisa. E é assim que se faz um grande jogador. E eu gosto muito eu prefiro mais o Gustavo Scarpa que o Rafael Veiga. Eu vou te falar, eu acho que ele está brilhando tudo, até entendo o que você quer dizer, mas porque ele é bom mesmo. Ele é bom. No Fluminense ele já tinha se destacado, Corinthians o queria, ele acabou preferindo o Palmeiras. É um cara de grupo. É um cara de grupo. A gente viu recentemente o episódio do Roger Guedes no Corinthians fazer biquinho porque estava no banco. E o Scarpa tem um baita potencial e ele aceitou. Perdeu a posição para o Rafael Veiga. Foi utilizado pelo lado do campo, foi uma maneira como o Abel encontrou de utilizá-lo, eventualmente como ponta, mesmo como ele lateral. Não confortável ali, né? Isso é senso de grupo. E aí, quando você tem o senso de grupo e você tem qualidade, sabe? Você tem uma disciplina tática, você tem habilidade, você tem técnica apurada, refinada, como é o Scarpa, ganha o clube, obviamente, com um jogador assim, e ganha o jogador também, porque tá aí, ele poderia estar lamentando, não tive chance no Palmeiras, Não, tá lá, quando tem a chance, ele vai e resolve. Ponto, sem desculpas. E a torcida esqueceu do Lucas Lima, né? Ah, claro, o Lucas Lima nem tem saudade. Veio pro Palmeiras como ele seria jogador. o titular. Ele seria o titular e hoje tá lá no Fortaleza, né? Ainda, continua lá e tá quase caindo para a segunda divisão. O que foi? O que você encontrou na internet? Eu encontrei na internet quem seria titular hoje. Meu Deus do céu. Vamos para o nosso confronto, quem é melhor? Vamos lá? Então, olha só. Goleiro. Isso aí, tá esperto, Pacheco. O Cássio é melhor ou o João Paulo? Chico Lang. Cássio. Não passa, não tem como discutir, Cássio. Não, o João Paulo também tá em grande fase. É óbvio, mas... Está começando a carreira, né? O Cássio está consagrado. Beleza, então ponto pro Corinthians. Lateral direito, Fagner ou Lucas Braga? Claro. Chicão. Desculpa. Aí é Fagner. Fagner. É o cara da posição, né? Tem que discutir. Fagner, beleza. Então, mais um ponto pro Corinthians. Olha lá, hein? Zagueiro, Bambu ou Kaique, Celso? Chico. Kaique, né? Pelo amor de Deus. Né? Lógico, não Kaique, tem nem comparação. ponto para o Santos. Aí, o Santos tá pegando seu primeiro pontinho agora. Beliscou seu primeiro pontinho. Zagueiro, Raul Gustavo ou Bauerman? Celso. Hoje, Bauerman. Bauerman? Bauerman, não. O Raul Gustavo é doido, é maluco, né? Vamos Você fazer o quê? Só fala com dor no coração. Né? Tá louco, né? Tomara que faça 5 gols hoje, mas... Empatando o Santos com o Corinthians. 2-2 o nosso Quem é Melhor aqui do Gazeta Esportiva. Lateral esquerdo, Piton ou Lucas Pires, Celso? O Lucas Pires tem futuro, mas o Piton hoje vive melhor momento. Piton. E aí, Chicão? Aí eu vou votar no Lucas Pires. Sério? Sério. Por quê, Chicão? Porque eu acho que ele é melhor que o Piton. É mesmo? Ele sabe defender, sabe atacar. Se você colocar ele mais pro meio, ele também joga.
Se bem que o Piton faz isso também, mas ele faz com mais segurança que o Piton. Bom, ele é mais seguro que o Piton. Eu vou ter que desempatar, finalmente. Eu vou votar no Piton. Ponto pro Corinthians. 3-2, ponto pro Corinthians. Meio campo. Cantígio ou Rodrigo Fernandes, Celso? Eu acho o Cantígio mais jogador. Você gosta do Cantígio? Gosto, mas o Fernandes, ele marca muito bem. Hoje tem um papel importantíssimo no Santos. Eu vou ficar com o Fernandes. E aí, Chicão? Eu detesto o Cantígio. Detesto. Qualquer um é melhor que ele, Rodrigo Fernandes. Um ponto pro Santos, empatou, gente. Olha só. Meio campo agora, hein? Agora eu quero ver. Duqueiroz ou Zanocelo, Celso? Eu fico com o Duqueiroz. Ele vive o melhor momento dele no Corinthians. Cresceu muito com o Vitor Pereira. E aí, Chicão? O Duqueiroz tem que botar na cabeça que ele tem que jogar arroz com feijão. Tem essa de querer sair de branco 5. Aí tá o erro dele, mas eu vou ficar com o Duqueiroz. Duqueiroz. Então, mais um ponto pro Corinthians. Tem o quê? 4-3 pro Corinthians, é isso? Tá bem ali, acirrado, né? Meio campo, Juliano ou Sandri? Juliano. É claro, tem mais qualidade. O Sandri, ele é mais marcador, né? Mais em posição física. O Juliano é mais cerebral. Juliano? Sandri é pitbull, né? Vai lá e para a jogada. O Juliano é Vai mais... falar que o Juliano é Lessie. Não é Lessie, mas ele é... Collie, Border Collie. Mas ele é uma raposona. Ele pula para lá e para cá, ele tem mais recurso, tem mais repertório. Bom, eu gosto mais de Juliano. Juliano, ganhou o Juliano, gente. Seja Lessie, Pitbull, Border Collie, Pastora Malinois. 5-3 pro Corinthians, senhor. Atacante, Gustavo Mantuan ou Léo Batistão, Celso? Você sabe que esse é um dos duelos mais equilibrados do time. Eu gosto muito do Léo Batistão, de como ele está sendo usado pelo Bustos, está respondendo com muita qualidade. Só que ao mesmo tempo eu vejo o Mantuan como hoje o melhor cara do Corinthians. É? Para mim, o Mantuan, é disparado o melhor cara do Corinthians. Mantuan. E aí, Chicão? Bom, com todas as chances que ele está tendo com o VP, se ele não jogar bola, quem é que vai jogar? Minha avó que não é. Né? Então a gente é obrigado a votar no Mantuan. Beleza, então ponto pro Corinthians com o Mantuan. Atacante, Adson ou Johan Julio, Celso Cardoso? Adson. Adson? E aí, por que Adson? Porque o Adson, o Johan Julio. É um cara que ele tem muita raça, muita disposição, ajuda na marcação quando não tem a posse de bola. Só que o Adson eu acho ele mais leve, mais técnico, sabe, do toque rápido. Então eu acho que a capacidade desequilibrada do Adson é maior do que do Johan Julio. Você concorda, Chico? Eu concordo, acho que o Celso está certo na análise que ele fez do Adson, mas lembrando que o Adson tem 21 anos, né? E o Johan Julio, Ave Maria, dá para enrolar ali, né? Johan Julio é diferente, já tem mais experiência, então eu vou votar no Johan Julio. Sério? Sério. Eu vou desempatar de novo. Vou com o Adson. Então, ponto pro Corinthians. Ai, os santistas ficam bravos, falam que eu nunca voto no Santos. Mas tudo bem, foi pro Corinthians. Atacante, Roger Guedes ou Marcos Leonardo? Olha o Roger Guedes tendo a chance dele. Você sabe que eu estava vendo os números dos dois? Os dois têm o mesmo número de assistências, 3 assistências para cada lado, só que o Marcos Leonardo fez mais gols. E é o artilheiro do time, é um dos artilheiros do campeonato. E aí? Então, pelo momento e pela capacidade de definir, Marcos Leonardo. E você, Chicão? Marcos Leonardo. Também? Sem dúvida. Hoje talvez seja a grande oportunidade do Santos fazer uns milhões aí na abertura da janela, né? Porque o menino é bom, vai pro exterior, está no mesmo nível do Rodrigo, que foi campeão lá no Real Madrid. Tá. Né? Então eu acho que ele hoje é 500 vezes melhor que o Roger Guedes, mesmo porque o Roger Guedes nem Santos. da posição é, né? Então, ponto pro Santos. Foi? Já foi? Ponto 7-4 ou é 7-4. 7-4. E o técnico, hein? Vitor Pereira ou Fabian Bustos? Equilibrado também esse duelo aí. Gosto do Fabian Bustos, entende muito de jogo, as coletivas dele são muito boas também. O Vitor Pereira é o vice-líder do campeonato, colocou o Corinthians onde ninguém imaginava. Então, mas tinha mais time. Então, sim, a gente tá vendo aqui, né? Mas ainda assim fica com o Vitor Pereira. Fica VP. E você, Chicão? Então, o Celso fez uma análise interessante, é verdade, mas eu vou ficar com o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira, na verdade, está se virando nos 30, né? Hoje, ele está se virando nos 30. Mas o Julio também, o Julio não, Fabian Bustos. O Fabian Bustos também, é verdade. Mas ele está se virando nos 30 faz tempo. Agora, o Vitor Pereira não. Quando ele entrou no Corinthians, que ele ia botar todo mundo para jogar, todo mundo se machucou. Então ele teve que improvisar muito e ele está enaltecendo muito os miúdos, né? Que são os jogadores que estão vindo da base, né?
eu acho que o Vitor Pereira merece sim ser apontado como o melhor técnico. Eu que dou essa notícia, Fini? Olha, muito bem. Então, primeiro vamos terminar o nosso Quem é Melhor. Foi 7, não. Foi 8-4, né? 8-4 para o Corinthians. Então, vamos ver em campo o que vai acontecer. Notícia de última hora que chega aqui através do nosso repórter Alexandre Silvestre. Abel Ferreira está liberado. Amanhã ele vai para o banco, então ele já está recuperado. Amanhã acompanha o Palmeiras, já trabalhou hoje, inclusive, e agora o Palmeiras com o Abel no banco, aí que não tem jeito mesmo. Sem o Abel tinha ainda uma chance. Azar dos árbitros. Ele vai chiar uma barbaridade, vai arrumar cartão amarelo. Vai ficar nervoso, vai chutar o copinho. Mas é bom técnico, faz um belo trabalho. Palmeiras Palmeiras hoje, melhor time do Brasil. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora o Palmeiras joga por música. Vai voando. Ó, eu sei que a atenção da torcida corintiana tá no jogo de daqui a pouquinho, mas o mercado da bola do Timão tá agitado também. Salazar, volta aqui, por favor, para dar todos os detalhes das negociações. Michele, temos que falar de mercado porque a coisa já está esquentando, a janela está prestes a abrir e a coisa está esquentando. O Bruno Mendes, a gente falou sobre ele ontem, depois do programa saiu a rescisão dele do contrato de empréstimo com o Internacional, então ele já está livre para ser regularizado aqui pelo Corinthians. A informação que eu tenho é que o nome do Bruno Mendes deve ser publicado no BID de volta ao Corinthians nessa sexta-feira, o que daria tempo do Corinthians colocar ele e inscrevê-lo na Copa Libertadores da América. Muita gente perguntando, mas e o Brasileirão? Sim, assim que sair o nome do Bruno Mendes no Brasileirão, no BID, ele vai poder ajudar o Vitor Pereira já no Brasileirão. Diferente da Copa do Brasil, como ele defendeu o Inter na Copa do Brasil, o Bruno Mendes não poderá ser utilizado pelo técnico Vitor Pereira em nenhuma fase da Copa do Brasil desse ano. Mudando de assunto, vamos falar de João Vitor, o zagueiro que está recuperado do entorse no tornozelo, deve vir hoje para o jogo ou no banco ou como titular, e a situação dele é a seguinte. Passaram para mim, Michele, que é praticamente certo que o João Vitor será vendido nesta janela de junho. Está muito perto de acontecer, dificilmente o João Vitor vai encerrar o ano por aqui. Benfica, Porto, Sevilha, Fiorentina, esses são alguns dos clubes que procuraram tanto a diretoria do Corinthians quanto o staff do jogador. A informação que passaram para mim é que o João Vitor não sai por menos de 10 milhões de euros, o que daí aproximadamente 54 milhões de reais. O Corinthians é dono de 55% e ficaria em tese com cerca de 30 milhões de reais com uma negociação. A gente vai ter que aguardar, mas está muito perto do João Vitor deixar o Corinthians. Agora o torcedor quer saber do Yuri Alberto, nome que ganhou força ontem, porque a FIFA soltou uma resolução permitindo que os jogadores ligados a clubes russos e ucranianos pudessem ter contratos estendidos, formulados com times até junho de 2023, por causa da guerra, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. O Corinthians imediatamente foi consultar o staff do Yuri Alberto, centroavante de 21 anos, pedido do Vitor Pereira. Vitor Pereira gostaria muito de contar com ele por aqui. Yuri Alberto tem passagem pelo Santos, pelo Internacional, estava no Zenit da Rússia, tem contrato por lá até 2027. Para o Corinthians trazer o Yuri Alberto, tem dois probleminhas aí. Uma questão salarial, claro, o Yuri Alberto não tem um salário pequeno, mas isso aí o pessoal aqui falou para mim que consegue resolver. Agora, a outra questão é, o Yuri Alberto prefere ficar na Europa. Então, um trabalho de convencimento teria que ser feito no jogador. E aqui no Brasil, Galo e Internacional são dois dos clubes que já foram atrás dele também. Então, concorrência pesada, mas é um nome bem forte aqui no Corinthians. Hoje, muita gente falando de Yuri Alberto por aqui, Michele. Muito bem, Salazar. E aí, Celso Cardoso? Eu gosto muito. A passagem dele pelo Internacional na temporada passada, se não estiver equivocado, Fini. Temporada passada foi fantástica. Ele foi muito bem feito. Talvez o melhor momento da carreira dele, tanto que ele foi negociado depois com o futebol russo. E o Corinthians precisa de um centroavante. O Corinthians não tem no elenco um centroavante. O Júnior Moraes, ele não é um 9 de ofício. É um cara de movimentação, que trabalha pelos lados e tal, mas não é aquele... Não é um 9. O Yuri Alberto faz esse papel. Tem muita qualidade também para jogar pelos lados, mas é um goleador. Então, se o Corinthians conseguir, a contratação dele vai preencher uma lacuna, sabe, um quebra-cabeça que está faltando uma peça. O Corinthians é incompleto sem um 9. E aí, Chicão? Vai continuar a mesma coisa que está aí. Estava com o Jô. Se vier, vai ser o único centroavante do grupo. Não tem mais ninguém para substituir. Vai continuar com o mesmo problema. Tinha que trazer o Yuri Alberto e mais um.
mas uma promessa. Vai na segunda divisão, dá uma espiada, vê lá quem está. O próprio mercado sul-americano, dá uma olhada. O mercado sul-americano, sabe, traz dois. O Corinthians precisa de dois, precisa de um titular e um reserva para esse titular. Né? Então, se trouxer o Yuri Alberto, o problema do Corinthians vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. É a mesma coisa que o Jô tivesse ali, né? E sem substituto. E vou te falar uma coisa. Então aí fica ruim. O Yuri Alberto chega para ser titular. Chega para vestir a camisa e jogar. Isso aí sem dúvida. Mas agora, se ele machucar ou tiver algum problema, quem joga? Aí então tem que trazer dois. O Corinthians tem que pensar lá longe. Meu Deus do céu, é tão simples. Mas tem dinheiro para trazer? Eu não sei. Tem que vender o João Vitor, então. Vão vender o João Vitor, o mas salário do Mas é um jogador de 21 anos, você tem que encarar como um investimento, não como gasto. E outra coisa, o Jô também deixou um salário enorme aí, rombo aí, né? Deixou 14 milhões para o Corinthians. Não vai querer os 14 milhões. Quer dizer, aí também agora é questão de usar a cabeça e procurar no mercado, né? Bom, o José Paes está chamando para voltar ao debate. Zé, conta pra gente como que tá o retrospecto do Santos contra o Corinthians em duelos eliminatórios, Zé. Nada bom, Michele, nada bom esse retrospecto para o Santos, até porque Corinthians e Santos já se enfrentaram 15 vezes na história do mundo em mata-matas e quem levou a melhor foi o Corinthians, em 10 oportunidades, o Santos a melhor em 5. Vamos colocar na tela aí para destrinchar para vocês esses números. Olha só, das 10 vezes em que o Corinthians levou a melhor em relação ao Santos em mata-matas, então 7 foram classificações para a fase seguintes das competições e em 3 em finais de competições. 2 no Campeonato Paulista e 1 na Copa Bandeirantes de 94, Michele, um torneio que acabou dando vaga para a Copa do Brasil de 95. A gente lembra que o Corinthians foi o campeão da Copa Bandeirantes de 94, foi para a Copa do Brasil em 95, ganhou a Copa do Brasil de 95 e foi para a Libertadores em 96. Nas 5 oportunidades em que o Santos levou a melhor em relação ao Corinthians, foram 3 classificações e 2 finais. Aquela do Brasileirão de 2002, da famosa pedalada do Robinho para cima do Rogério, e no Paulistão de 2011 com o show de Neymar Júnior. Aí eu pergunto para vocês, esses números entram em campo? Será que esses números vão pesar para a partida de daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena? Não tem nada a ver, hein, Michele? Volto contigo, bom jogo para todo mundo. Bom jogo para você, Zé, bom trabalho. Se você me permite, eu vou responder no seu lugar. Por favor. Eu acho que esses dados falam da grandeza desse jogo. Da grandeza desse jogo, do significado de um Corinthians e Santos. 4, 5 finais, né? E mais uma sequência aí de 12 jogos eliminatórios de classificação. Agora, para hoje, o que vale é o momento. Não, a história não entra em campo. O que entra em campo é o momento. Obviamente, o time que está no melhor momento pode vacilar num jogo. Ainda mais mata-mata. E quem está no melhor momento é o Corinthians? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Santos e Corinthians sempre deu grandes jogos. Sempre. Desde a época dos anos 60. E grandes polêmicas também. Sempre tem alguma coisa que acontece. Era um terror. O Corinthians ia para cima do Santos, o Santos ia para cima do Corinthians. E essa tradição se mantém. É um clássico de difícil prognóstico esse aí. Mas eu, que amo, né, resultados grandes, né, eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo apertado, mas o Corinthians ganha de 7-0. Ô, Chicão! Muito bem, resultado da nossa enquete. O que vai dar em Corinthians e Santos hoje à noite, porque é na casa do Coringão? Maíra respondeu que o Santos, Chico, vence 47% dos votos. Será? Veremos hoje às 9h30 da noite, tá bom? Ponto final no Gazeta Esportiva. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta amanhã. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Beijo. Tchau. Beijo. Adiós.